Romanos capítulo 8, verso de número 28. Se alguém quiser me acompanhar comigo aqui pelo telão, vai ficar até melhor. Aleluia. Irmãos, Romanos capítulo 8, verso de número 28. Está escrito assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Feche sua Bíblia, feche seus olhos e ora comigo. Pai, nesses minutos, Senhor, direcionamos para Ti toda a graça, toda a misericórdia sobre nós. Fala conosco, Senhor, através dessa palavra. Nos ensina, nos capacita. Mostra, Senhor, qual é o melhor caminho, qual o melhor trajeto. Direciona a nossa vida, nos cura, nos liberta, nos ajuda a ser cada vez melhor. Senhor, que esses minutos, a Tua graça caia sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Tem pessoa, Senhor, que está aqui e deixou alguém na sua casa preocupada. Visita ela agora, nesse momento. Visita a tua casa, visita alguém que esteja trabalhando e não pôde estar aqui. Mas para tudo, Senhor, tudo seja para a Tua glória, a Tua bênção, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. As palmas são para Jesus. Aleluia. Irmãos, apóstolo Paulo vai dizer algo interessantíssimo nessa palavra. Ele mostra, e aqui é um versículo muito conhecido. Nós ouvimos muitas das vezes isso, que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Mas o que me chama a atenção é que muitas das vezes a gente não contextualiza o texto e não sabemos literalmente qual é o significado daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E é interessante porque muitas das vezes nós ouvimos outras pessoas falando e não entendemos literalmente o que significa isso. E a palavra de Deus aqui é clara, que diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas cooperam. Mas se nós pararmos para analisar por meio de Romanos, podemos entender o quê? O que é a todas as coisas? Todas as coisas quer dizer o seguinte: que se eu deixar de vir para a igreja para assistir um Netflix, isso também coopera para as coisas de Deus? Óbvio que não. Mas é interessante que por muitas pessoas falando, a gente não interpreta dessa forma. O bem, o apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte: que dentro de tudo, ele diz a respeito das dores desse mundo. E o tema dessa noite significa o seguinte: conquistas e dificuldades. Essa é uma das coisas mais interessantes da nossa vida. Porque se nós estamos na terra, irmão, você vai passar por dificuldade. E não entenda que a vida sempre vai ser um mar de coisas boas. Não. Porque enquanto tiver coisas boas, irmão, você não está aprendendo nada na sua vida. Porque nas coisas boas, eu tive a oportunidade de conhecer a Disney, e lá eu garanto para você, irmão, eu não aprendi nada. Lá eu desfrutei. Quando você está num restaurante bacana, onde você sempre gosta de ir, lá você não está aprendendo nada, você está desfrutando. E no desfrute eu não aprendo nada. Eu não consigo exercer, ou até mesmo conhecer o tamanho da minha fé. E é interessante isso, porque quando eu falo o tamanho da fé, irmão, eu não estou falando por metros cúbicos, metros quadrados. Eu estou falando daquilo que você utiliza. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, pastor Aline: eu tenho pouca fé. Olha que coisa interessante, mano. Eu tenho pouca fé. Mas se eu vou na Bíblia, com pouca fé, Pedro andou pelas águas. Aleluia. Com pouca fé a sua sombra curava. Com pouca fé ele pregou e uma multidão aceitou a Jesus. Então, irmão, a desculpa não está na tua fé, está no que você não utiliza. Porque é o seguinte: se eu entendo que eu tenho pouca fé, mas eu estou utilizando, isso quer dizer que pode acontecer. E isso é interessante porque muitas das vezes a gente se diminui. E nas dificuldades, e nas conquistas, e quando chega a conquista, irmão, é interessante. Porque daí o apóstolo Paulo fala um pouquinho antes, para você chegar na conquista, primeiro vem o processo. Deixa eu falar algo para você, irmão. Tem alguém aqui que está passando por algum processo grande na tua vida? Se tem aqui, levanta a mão, não tenha vergonha não. Deixa eu falar algo importante para você. É Deus
promovendo você para um próximo nível. Não, eu vou repetir, irmão. Você está passando por um grande problema na sua vida e não está entendendo nada, está tudo o contrário. É que você literalmente não entende. Mas Deus está te promovendo para um próximo nível. Naquilo que você passa e vence, você é autoridade naquilo, irmão. Eu vou repetir, irmão. Naquilo que você está passando, você venceu, você vai se tornar autoridade naquilo. As pessoas vão começar a te olhar e falar assim: nossa, aquele homem, aquela mulher passou por aquilo e está aqui. É sim, porque ele vai começar a enxergar aquilo que Deus fez na tua vida. Aleluia. E quando nós falamos sobre Romanos capítulo 8 completo, irmão, ali está dizendo o seguinte: que todo sofrimento, todas as dores, todas as privações, todo o preço pago por ser uma pessoa diferente aqui na terra, por ser cristão e acreditar naquilo que Deus pode fazer, irmão, não é em vão. Você não está passando por um problema em vão, irmão. E isso é interessante demais, porque tudo tem um propósito na vida. Diga comigo, propósito. Tudo na vida tem um propósito na vida, tudo, irmão. Só que quando chega a dificuldade, a gente fica muito triste. Ai, meu Deus, como Deus é difícil, as coisas estão complicadas, meu Deus, está dando tudo errado. E aí agora eu quero entrar no texto aqui, irmão, com você. Quando eu digo isso, irmão, tudo na vida, tudo na vida, existem algumas coisas que é muito interessante. Nos momentos de conquista, a gente só vai desfrutar, como eu deixei claro para você. E não tem sensação melhor daquilo que quando a gente vencemos, daquilo que a gente passa, fala assim: eu consegui. Por mais das coisas insignificantes que sejam, não deixa de ser uma conquista. Por exemplo, tem pessoas que trabalham a vida inteira para conquistar um carro. Amém, tem que glorificar mesmo o nome santo de Deus, porque foi uma conquista. Mas sabe o que acontece? A pessoa compra o carro, irmão, e fala assim: não, eu não vou ficar muito não, porque não é o carro que eu queria. Se não é o carro que você queria, por que você quis comprar, irmão? Esperar um pouco mais. Isso eu entendo que você não fez a sua vontade, a vontade de Deus, fez a sua. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, irmão. E é muito doido, porque nessa vida composta de desafios e conquista, a alegria de uma conquista é a recompensa de todo o esforço que você fez. E como hoje é um culto de propósito, tudo na vida tem um propósito. Mas não esqueça, irmão, que no propósito tem a dificuldade. A Jaqueline contou o testemunho dela quinta-feira aqui. Teve um câncer de colo de útero. Irmão, se Deus falasse para ela que ela seria curada, mas ela passaria por esse câncer, todo esse processo, você acha que ela queria viver por isso, sim ou não? Não. Você é responsável, irmão, por aquilo que pede. Sabe o que mais acontece, pastor? As pessoas dizem assim: acho que aqui nunca faz isso, mas lá nos Estados Unidos as pessoas devem fazer muito isso. Senhor, me dá sabedoria. Quem já pediu sabedoria para Deus aqui? Você sabia que você pediu problema para Deus? Você sabia? Toda vez que pedimos sabedoria para Deus, Deus fala assim: então tá bom, você quer sabedoria? Eu vou te mandar problema. Porque é através do problema que você vai aprender, irmão. Tem crente aqui, irmão? E tem mais aqui, acho que aqui também ninguém faz isso não. O pastor acho que não, eu também nunca pedi isso. Senhor, me dá paciência. Quem deu risada aí se identificou aí. Senhor, me dá paciência. Quando você pede paciência, irmão, nota que logo em seguida vai aparecer alguém terrível na sua frente. É automático. Porque, irmão, não vai cair do céu como a varinha do Harry Potter. Puf, torque paciência para você, torque sabedoria. Não é assim. Se alguém falou para você que ser cristão a vida é maravilhosa, mentira para você. Ser cristão é o que o pastor disse aqui, é a certeza que Deus vai estar com você na hora que você mais precisar. Só que quem é você quando você está no melhor momento da sua vida? Porque, irmão, eu posso aqui prometer tantas coisas para Deus na hora da dificuldade, mas quando eu vencer, eu vou ser aquele mesmo Robson. Foi o que prometi para ele, vou cumprir quando eu estou numa melhor fase da minha vida. E essa noite aqui eu quero te dar três dicas aqui, nos momentos difíceis. 3 coisas que acontecem na sua vida para nós terminar aqui, que é muito interessante, irmão. Primeira,
Quando você está na dificuldade, irmão, quando você está passando a pior fase da sua vida, eu passei isso. Eu passei muito isso, irmão. Eu passei emocionalmente, não fisicamente. Mas entenda uma coisa, irmão. Na primeira coisa que você descobre é uma força interior. Você não sabe, irmão, a capacidade que você tem de vencer coisas da sua vida. Por isso que é necessário, às vezes, entrar alguma dificuldade na sua vida. Você fala assim, tá vendo aí, Robson? Como você pode? Pastor, me explica aqui então, Robson, me explica aqui na Bíblia. Jó. Eu sempre faço essa pergunta: por que Deus quis apresentar Jó para Satanás? A Bíblia é muito clara nisso e diz o seguinte: que Deus, o anjo diz assim, eu falo assim, tá vendo Jó? Esse é um homem íntegro, serve a mim. E eu ficava me questionando, falei, mas por que foi acontecer isso? Por quê? Aí as pessoas dizem o seguinte, não, mas era porque Deus queria provar a fé de Jó. Mas aí eu vou na Bíblia e a Bíblia diz o seguinte, que Deus conhece nós desde onde? Desde onde? Desde o ventre da nossa? Então por que você acha que Deus queria provar Jó? Não encaixa. Aí eu leio a Bíblia, eu gosto de ler Bíblia, irmão, não sei porquê, mas eu gosto de ler Bíblia. Aí eu entendi o seguinte, mas será que Jó sabia do que ele era capaz? Tem coisas, irmão, que vai aparecer na sua vida para mostrar do que você é capaz. Na dificuldade você vai orar mais. Na dificuldade você vai ter mais intimidade com Deus. Na intimidade você vai falar que mais ama. Quando na dificuldade você vai abraçar mais. Por isso, irmão, que às vezes a dificuldade é necessária na tua vida, para tirar você da zona do conforto. Se não aparecer dificuldade, você não vai jejuar mais. Se não aparecer dificuldade na sua vida, você não vai guerrear mais. Você não vai estar aqui na igreja para querer dar seu testemunho. A primeira coisa é isso. Você descobre uma força interior que nem mesmo você sabia. Você começa a realizar coisas, irmão, que você fala, como eu consegui isso? Como eu consegui isso? Sabe, eu vi recentemente um amigo meu falou assim, Robson, eu não sei até hoje como a minha esposa foi curada. Mas para nós que acreditamos em Deus, depende o quê? Da nossa fé. Porque, irmão, Deus, o que Ele mais quer fazer é algo na tua vida. Porque assim, qual é o maior interesse? O maior interessado em tudo dar certo na sua vida não é você, é Deus. Porque quando você estiver passando, tudo está dando certo, as pessoas vão lá está indo um homem de Deus. Nós precisamos ser um espelho, uma reflexão, um reflexo daquilo que Deus é na terra, irmão. E como que vai ser isso? Através do seu testemunho. Você está passando por dificuldade? O que eu estou aprendendo com isso? É a pergunta a ser feita. Não se entrar dentro de um quarto e chorar, se lamentar. Ó céus, ó vida, tudo está difícil. Irmão, vai estar difícil sim. Mas faça essa pergunta para você. O que eu estou aprendendo com isso? Qual é o tipo de valor que eu estou adquirindo? Onde eu estou indo? Tem crente aqui comigo, irmão? Vamos bater palma para Jesus? Nos momentos difíceis, irmão, a segunda coisa que você aprende, que acontece, você recebe ajuda de pessoas que você nem imaginava. Você já notou uma coisa assim que você fala assim, e tem a parte também verdadeira, que as pessoas que você mais esperava também te abandonam. No meu livro, tem um capítulo que chama assim, celebra quem entra na sua vida, mas não reclama de quem sai. Tem pessoas que muitas vezes saem da tua vida e você fica se lamentando na sua casa. Ah, não podia ter saído. Irmão, talvez foi um livramento. E você não está entendendo. E tem pessoas que vão entrar na sua vida, glorifica aquilo. Porque você não sabe qual que é o propósito de Deus na sua vida. Você não sabe aonde essa pessoa pode te levar, aonde a pessoa pode te colocar. Ah, mas não é Deus, não é isso, irmão, é network. As pessoas, através do que você fala, através do que você aprende, você vai subindo de nível. Então não se assuste quando você estiver num pior momento da sua vida, as pessoas sim se afastar de você. E eu garanto para você que o nível de maturidade significa muito naquilo que você vai colher. Quando a Jaque ficou doente, eu senti isso muito. A Jaque entrou em depressão e ansiedade devido a isso, pessoas que eram próximas de nós e foram embora. Mas hoje eu posso ser referência naquilo, falando para vocês, porque eu passei. Hoje eu tenho maturidade. Tem pessoas, Amanda, que vai sair da nossa vida, porque é necessário literalmente. Primeiro, porque não aguenta
Primeiro, porque não aguenta vivenciar aquilo. Segundo, porque não é amigo de verdade. E terceiro, ela foi boa até onde durou. Aí acabou. Faz parte da vida, irmão. Então, irmão, segunda coisa, você vai sim receber ajuda de quem você menos espera. Mas entenda, na dificuldade, as pessoas que você mais espera vão te abandonar. Mas aí volta a pergunta: o que eu estou aprendendo com isso? Qual é o tipo de aprendizado? O que eu vou colocar em prática para mim não cair mais nessa armadilha? Porque a amizade é um negócio muito louco. Tem um livro que chama Especialista em Pessoas, do pastor Tiago Brunet, que é interessantíssimo. Ele diz o seguinte, que nossas amizades são em 3 esferas: a necessária, a íntima e a do dia a dia. Quando a gente começa a entender e colocar cada amizade em determinado lugar, você não vai se frustrar tanto das decisões que você toma. Qual que é as necessárias? Necessárias é o do dia a dia. Aquela do seu emprego, que às vezes a pessoa é de outra, crê em outro Deus, em outra coisa, mas é necessário você ter essas pessoas do seu lado. Porque se você não tiver esse tipo de amizade, as pessoas vão o quê? Vão tramar contra você. Lá o crentinho, lá, não é isso, irmão. Eu lembro uma vez, pastor, que eu fui conversar com uma menina que ela era do candomblé. Ela não é. Ela falou assim: eu não vou falar com você não, porque crente é tudo preconceituoso. Eu falei: calma aí, filha, vamos conversar. Ela começou a conversar comigo, conversei com ela e tal. Eu falei assim para ela: nós cristãos não somos contra vocês. A gente acredita em Deus. Mas eu posso te fazer uma pergunta? Ela falou: qual? Eu falei assim: por que você terceiriza a sua fé? Ela: verdade, eu nunca pensei nisso. Se você acredita em Deus como você fala, que é o seu Deus, eu acredito no meu Deus. Mas então é o seguinte, para de terceirizar, vai direto em Deus. Acabou, quebrou o paradigma, irmão. A gente tem que ser, essas são as amizades necessárias. Se eu não entro nessa dividida com essa pessoa aquele dia, como que seria a minha área de trabalho ali? Ia ficar falando mal. Lá, mais um crente que é preconceituoso. A gente tem que ser inteligente, irmão. Nós temos que utilizar a mente, pensar, raciocinar antes de falar qualquer coisa. As íntimas são aquelas pessoas que você pode sim contar, mas você pode contar nos dedos também. Você tem que saber quem as pessoas íntimas, quem que você conta os seus problemas, quem que pode te aconselhar. E a terceira, que são aquelas que são necessárias em um outro sentido, são aquelas antigas. Aquelas pessoas que vai fazer parte da sua vida quando você olhar e falar assim: tá vendo ali aquelas amizades de infância? Para você sempre lembrar de onde Deus te tirou. Essas amizades, quando você colocar as amizades nessas 3 esferas, eu garanto para você que as suas frustrações vão diminuir. Terceira e última aqui, irmão, para terminar. Na terceira, que você, no momento mais difícil, Mário, a gente descobre o quanto Deus nos ama. Porque até esse momento, pastor, a gente tem a percepção que, como a gente sempre fala isso, que Deus nunca vai nos abandonar, que Deus sempre vai estar junto conosco. Mas, irmão, na hora mais terrível da sua vida, quando você olha para um lado, você olha para o outro, ou então você fecha a porta do teu quarto, que as pessoas, ninguém vê aquela gota de lágrima em cada do seu rosto, que é o Espírito Santo que está lá e fala assim: filha, chora aqui comigo. Aí eu vou lá na Bíblia, em Mateus 6, diz assim: fecha a tua porta, ora em secreto, e eu te recompensarei publicamente. Nesse momento, irmão, que você encontra que Deus começa a agir nos detalhes, mas você está tão preocupado com o problema que você não enxerga os detalhes do que Deus está fazendo. Quer ver um exemplo? Na hora que você está passando o pior momento da sua vida, Deus vai ficar em silêncio. Deus vai ficar em silêncio, irmão. Porque no momento difícil é onde você vai fazer uma reflexão de onde você está acertando, de onde você está errando, o que está faltando. Sabe uma coisa que mais machuca o crente, irmão? Que quando vem a dificuldade, ele fala assim: eu podia ter orado mais, eu podia ter jejuado mais. Por que esse tipo de pensamento? Porque você não já faz isso agora, em vez de cair no problema. Porque não insiste não, mas por que não orar mais? Por que não jejuar mais? Por que não buscar mais a face de Deus antes do problema? É igual ter antecipar, exatamente. Não, sabe o que acontece? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu prefiro assistir um Netflix, uma novela, um Big Brother. Aí vem o problema, aí a pessoa faz essa autocrítica com ela mesma. Então, ou seja, irmão, se você pode remediar, se você pode antecipar
continue em oração. Pastor, mas peraí, quer dizer que se eu continuar, vai diminuir? Não, vai ter problema de qualquer forma. Mas o seguinte, a sua intimidade com Deus vai te ensinar a você sair mais rápido do problema. Tem crente aqui, irmão? Aleluia. E aí eu paro para analisar o seguinte, que nessa fase da vida, e aí eu chamo a atenção de vocês e eu já termino aqui, irmão. Nessas dificuldades e conquistas da vida, existem altos e baixos. A igreja está aqui comigo? A vida tem altos e baixos. Tem hora que você vai poder estender a mão para alguém, tem hora que você tem que receber a mão de alguém. E aí eu faço essa reflexão. Quer ver uma coisa? Vem aqui, pastor. Em nome de Jesus. Fica aqui mesmo, pastor. Dá a mão para mim, pastor. Vira aqui, para a igreja ver. Eu quero que você reflita nisso aqui, irmão. Em que momento, que fase da sua vida você está? Você está estendendo a mão? Ou você está querendo a mão estendida? Em que momento que você está? Será que eu estou ajudando ou estou recebendo? Será que eu estou aqui glorificando, pedindo para Deus? Ou eu estou aqui numa intimidade que eu estou glorificando a Deus pela vida de alguém? Porque aqui, irmão, são duas coisas diferentes. Eu estou estendendo e ele está recebendo. E qual fase da sua vida você está hoje? Você quer receber um abraço? Você quer receber uma mão dada de Deus? Ou você pode hoje glorificar a vida de alguém, profetizamos sobre a vida de alguém, uma pessoa que está doente, porque isso é missão. É andar com as pessoas quando mais precisa. Eu quero que, obrigado pastor, com a autoridade do pastor, você que está aí, e o pastor já vai aproveitar, que quer uma mão estendida de Deus para você, vem aqui na frente que o pastor vai orar para você. Fazer a fila. Você que sentiu que essa palavra fez sentido para você, que o momento que você está hoje, que você precisa de uma mão estendida para você, faz a filinha aqui, vamos orar. Aleluia. Enquanto o pastor vem fazendo essa fila aqui, eu só quero encerrar com algo aqui, irmãos. Volto a dizer, qual é o momento da sua vida? O que você está aprendendo com os problemas que aparecem, com as dificuldades que aparecem? Coloca na sua cabeça que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas entenda, a dificuldade vai vir para te promover para um próximo nível. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.